Olá, eu sou o Marcos Valério XR. No dia 1º de dezembro de 2020. Estou gravando vídeos com mais antecedência agora, então provavelmente vou publicar isso aqui mais tarde, para lidar sobre um assunto que, mais uma das coisas que faz falta nos conteúdos do meu canal. Veja bem, é muito chato você frequentemente apontar que o fato da mídia, grande mídia, não ser confiável, que eles frequentemente falsificam fatos, distorcem informações, manipulam. É muito chato quando você apontar isso e de repente você linka uma matéria qualquer sobre algum acontecimento e me chega um infeliz. Você vai, mas você não faz que a mídia não é de confiança, então como é que você acredita nisso aí? É bastante complicado, porque normalmente a pessoa que faz isso não sabe nem diferenciar uma opinião de um fato concreto. Não consegue nem ter a noção de quando a gente fala que a mídia não é confiável. A gente não está dizendo que eles estão inventando informação, que caiu um avião lá em algum lugar da África, então é mentira, eles estão inventando essa informação. Pelo amor de Deus, não chega nesse nível. A grande mídia, no geral, não produz fake news no sentido de inventar uma coisa completamente inexistente, como, por exemplo, ocorre nas fake news de WhatsApp. O problema, evidentemente, é outro. Mas isso exige que você tenha uma noção básica, primordial sobre uma realidade que, curiosamente, não é difícil perceber que a maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque é impressionante a quantidade de pessoas que realmente acredita que a função primordial da mídia é informar. Apesar da grande quantidade de pessoas acreditarem nisso, e apesar da própria mídia, dos órgãos de imprensa em geral, estarem sempre dizendo isso é tão absolutamente falso, tão evidentemente sem sentido, que não teria nem como ser verdade. A ideia de que os órgãos de imprensa têm como função primária simplesmente informar fatos é completamente dissociada da realidade. E para você acreditar nisso por um momento, você tem que estar completamente fora, não só da percepção dos fatos, mas fora de entendimento até mesmo de si próprio como ser humano. Nunca, jamais, em situação nenhuma, a função primária, a função originária daqueles que compõem um órgão de imprensa, um jornal, um órgão de mídia qualquer, nunca teve como função primordial simplesmente informar, até porque é completamente impossível você fazer um informe de todos os fatos. Você não teria como transmitir aquela quantidade absolutamente infinita de situações. Você vai ter que fazer uma seleção do que vai ser informado. E essa simples seleção já vai ter que obedecer a algum critério, pessoal. Qual que é o principal objetivo primário, essencial de todo e qualquer iniciativa jornalística, de você criar um órgão, criar um portal de notícias, um órgão de imprensa? Sempre foi um e somente um único: formar opinião. Então isso tem que ficar claro. O objetivo de qualquer instituição de imprensa, de qualquer instituição de divulgação de informações em massa, sempre foi e só pode ser, e não teria como ser diferente de formar opinião. É a única coisa que faz sentido. Não estou dizendo isso de uma forma assim a recriminar, a dizer que é uma coisa interessante, enviesada. Não tem como ser de outra forma. Qualquer pessoa que se propõe a fazer isso tem como objetivo formar opinião. A não ser talvez aquele menino muito novo que está sonhando em ser jornalista, né? Então ele pensa assim, realmente ter a sua opinião ingênua. E isso, é claro, significará que em órgãos de imprensa haverá pessoas lá dentro que têm essa mentalidade, que pensam e que realmente acreditam nisso. Mas o que eu estou dizendo é o propósito existencial do órgão em si, as pessoas que estão realmente por trás, os donos, até as pessoas que tiveram a ideia de criar um órgão e não apenas noticiar. O jornalista em si, ele pode estar ganhando seu dinheiro apenas noticiando fatos. Isso é até compreensível. Aquela pessoa que dá aquela notícia, que está fazendo aquele trabalho jornalístico básico. Mas o órgão de imprensa é algo mais do que isso. Ele exige uma administração, ele exige uma estratégia, ele exige um pensamento. A opinião, a principal função, a função primordial de todo e qualquer órgão de informação, entre aspas, de divulgação de informação em massas, é e somente só pode ser formar opinião. Eles querem produzir consensos, eles querem guiar a opinião das massas. Até mesmo aquele
jornalista que pode ter iniciado a carreira com uma visão mais ingênua, quando ele vai crescendo, quando ele vai se desenvolvendo mais, em algum momento ele vai começar a fazer isso. Não é porque ele é mau, não, ele tem que fazer isso em algum momento. Ele vai se deparar diante com um mundo cheio de dilemas, ele tem as opiniões pessoais dele, ele vai utilizar isso na sua profissão, mesmo de uma forma absolutamente honesta, ou seja, selecionando as coisas que ele acha que é mais importante de serem destacadas, com modo a fomentar, a fortalecer uma visão pessoal de mundo que ele acha que é a correta. Isso não é uma coisa delituosa de forma alguma, mas isso tem que ficar claro. Não existe órgão de imprensa, órgão de mídia, jornalista qualquer, cujo propósito é pura e simplesmente informar. Isso é uma visão infantil. Todos eles têm como propósito a formação de opinião, a formação de consensos, a manipulação, tanto no bom quanto no mau sentido, da sensibilidade dos seus informados, a fim de tentar direcionar a sociedade no rumo que ele acha mais correto, o que ele acha mais interessante para ele. E aí sim, pode ter a boa ou a má intenção. Pode ser um direcionamento meio que insidioso, que visa apenas satisfazer necessidades pessoais e os outros que se ferrem, ou pode ser um direcionamento que ele realmente acredita que é o mais válido, que é o mais lúcido, que é o mais justo. Se você tem essa percepção básica, que eu tenho certeza que muita pessoa que ouviu isso aqui agora pode até nunca ter pensado literalmente nisso, mas que percebeu que é meio que óbvio, que até já sempre soube disso intuitivamente. Se você tem essa percepção, você já distingue com muito mais facilidade todos esses problemas das notícias que volta e meia está tendo. Não quer dizer que a notícia que veio ali em si é falsa. Agora, o modo como essa notícia vai ser dada, o modo como as notícias são selecionadas e, sobretudo, as opiniões que são dadas ao longo das notícias, essa sim, é aí que está o problema, é aí que você tem que desconfiar. A manipulação midiática trabalha, antes de tudo, com a ênfase, com a seleção de informações. São raros os casos que é mentira deslavada. Os únicos casos, talvez o único caso que eu posso dizer que é produção em massa de mentira deslavada mesmo é quando é sobre Coreia do Norte. Só que normalmente esses órgãos, os grandes órgãos, eles não inventam essa informação. Eles pegam a informação inventada de algum portalzinho safado, geralmente sul-coreano, que tem como essa função específica de informar o regime norte-coreano, ou às vezes até alguns órgãos chineses de gozação. Volta e meia tem gente pegando e repercutindo como verdade aqui no Ocidente piadas que às vezes chinês faz, ou até japonês faz sobre a Coreia do Norte. É nesse nível. Então, nesse nível sim, quando é informação sobre Coreia do Norte, você pode ignorar. 90% é mentira mesmo, mas não é uma mentira inventada por esses órgãos, por esses grandes órgãos. Eles simplesmente repercutem, normalmente eles citam a fonte. É só aqueles mais sem vergonhas mesmo que começam a repetir aquilo se quer citar a fonte. Mas no geral não funciona assim. No geral não funciona simplesmente pegando uma informação completamente falsa. É uma informação que pelo menos o fato ocorrido é real. Agora o fato é dado de uma forma distorcida, pode ter uma opinião enviesada, às vezes é selecionado já com uma intenção prévia, ou seja, você seleciona alguns fatos e não outros para noticiar. Talvez mais importante do que é noticiado é aquilo que é omitido, e que às vezes a grande imprensa todinha omite. Talvez isso revele mais do que aquilo que é mostrado. E evidentemente ficar atento aos editoriais, né? Os editoriais é onde o jornal coloca deliberadamente a sua opinião. E não existe nenhum grande portal de notícias sem editorial. Todos eles têm algum editorial. Agora na internet fica até um pouco mais difícil de achar, mas na imprensa tradicional todos eles têm. E assim você percebe mais claramente o que é confiável e o que não é. Eu tô sempre dizendo que Globo é a pior das manipuladoras. Eu tô sempre linkando notícias da Rede Globo, porque eu sei diferenciar o que é a manipulação, o que é uma notícia que simplesmente aponta para um fato qualquer. Um fato que merece ser levantado e sobre o qual ser refletido. Não tem nada de anormal nisso. Agora, você está apontando, especialmente numa seara específica, como por exemplo dizer que a Globo protege a mentalidade liberal econômica e cultural em geral, que você nunca pode confiar nela quando ela vai falar alguma coisa a respeito das políticas econômicas do governo, porque ela defende abertamente todas as políticas, por exemplo, do governo atual.
É ridículo você dizer isso e de repente você cita um fato qualquer, um crime, alguma coisa, e o camarada chega e me diz que, mas você não disse que era mente? Por favor, o nível é muito baixo ter que discutir desse nível assim, né? Então, para deixar esclarecido, esse vídeo vai ficar curto mesmo, só para... É uma reflexão breve, acho que é quase que um esclarecimento pontual. A maior parte do que eu falei é até dispensável para a compreensão do ponto básico, apenas desenvolvi mais o assunto, mas o fato é isso, não existe órgão de imprensa cujo propósito essencial é apenas levar informação, não, todos eles têm um propósito de formar opinião, não importa se o órgão é inclusive estatal, os órgãos estatais fazem a mesmíssima coisa, todos eles têm como propósito vender uma imagem positiva do governo. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 1º de dezembro de 2020, obrigado por sua atenção.